Olá pessoal, eu sou Pedro Gaudi, analista de investimento aqui da Mirai Asset Corretora. A gente começa mais um Visão do Mercado Financeiro. Hoje é dia 20 de março, sexta-feira. A bolsa não fechou ainda, tá correndo. Mas vamos falar da semana que termina hoje. Na semana passada a gente chamou a atenção para a irracionalidade do mercado financeiro, né, as bolsas derretendo, circuit breaker e tal. E a gente começou essa semana aqui com uma novidade, né? O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, ele ia fazer uma reunião no dia 18 de março, né? Agora aqui na quarta-feira, e provavelmente todo mundo esperava que ele fosse baixar os juros. O que ele fez? No domingo, né? Antes dos mercados abrirem, claro, ele anunciou um corte de juros, baixando a taxa para entre 0 e 0,25. Foi uma surpresa, né? Porque mostra a temeridade e a situação drástica que o mundo está vivendo, né? Tão logo as bolsas abriram na segunda-feira, foi um desastre, né? Sell-off total, segunda e terça, as bolsas despencaram. Igualmente, como quando o Fed fez uma semana antes, ele antecipou, né? Fez uma reunião extraordinária e cortou juros, cortou um pouquinho de juros, e assustou o mercado, e essa assustou de novo. Quer dizer, a doença está tomando uma proporção assim muito difícil de ser imaginada, principalmente na Europa, né? Itália parada, França parada, Espanha parada, os números de casos aumentando absurdamente, as mortes, principalmente de pessoas idosas. A gente teve o anúncio de vários bancos centrais lançando programas de estímulo. Os Estados Unidos são 1 trilhão. Aqui no Brasil, o governo lançou um pacote de 147 bilhões de reais, tentando aí segurar um pouco a questão de capital de giro de empresa, ajudar as empresas, ajudar as pessoas mais prejudicadas, assim, afetadas, mercado de trabalho, a parte de aposentadoria, antecipando o 13º de pensão, enfim, uma série de coisas aí para tentar dar uma minimizada aí na situação que realmente está muito complicada. Mais outros bancos centrais também lançaram pacotes de estímulos, corte de juros. O Banco Central aqui também cortou a Selic de 4,25 para 3,75. Lagarde lá atrás, que é o presidente do Banco Central Europeu, não cortou juros, mas lançou também um pacote de recompra muito forte, tentando, de certa forma, ajudar, né? A semana passada foi safra de resultado corporativo, ninguém nem olha mais isso, porque o pânico é tão grande que os números acabaram ficando até para uma segunda avaliação. Bom, a gente tem uma situação também interessante com a questão do petróleo, porque na semana anterior começou uma guerra de preço entre a Arábia Saudita e Rússia sobre preço de petróleo. A Arábia aumentou a oferta fortemente, o preço despencou para abaixo de 25 dólares. E essa semana aqui o preço do petróleo teve uma pequena recuperação, muito na expectativa de que vai haver uma conversa, né, entre a Arábia e a Rússia para rever essa questão de produção, enfim, para tentar melhorar o preço. Mas está dado, a bolsa essa semana caiu mais de 20%, chegou a cair mais de 20%, o dólar chegou a subir mais de 6%, passou de R$5. Foi uma semana muito nervosa. Aqui no Brasil, a gente está bem no começo da evolução da doença e está assustando, porque a curva dela está passando inclusive da Itália, né? Se continuar assim, a gente vai ficar pior que a Itália. E a gente sabe que a estrutura de saúde no Brasil é temerária, né? O SUS é temerário, então é preocupante. Já se imagina que vem uma recessão econômica forte aí no mundo e o Brasil não vai escapar, né? Não tem como. Essa história de PIB 2% esquece, né? Isso aí é balela. PIB provavelmente negativo, é zero ou negativo. E não é só aqui, nos Estados Unidos, no mundo todo. A gente imagina que isso seja um V ou um U. Só que a gente não consegue mensurar se a gente já chegou no fundo do poço. Eu acredito que não, tá? Mas precisa ter cautela, muita calma, não sai rasgando, vendendo posição de ativos de risco. Porque toda a crise do passado, depois tudo volta ao normal. E essa doença é uma doença que ela tem vida curta. Ela deve durar, por exemplo, na China, por exemplo, já não está entrando mais casos novos, né, no país. Então eles estão começando a voltar a funcionar a China normalmente. E para nós aqui, como a gente está no começo, isso vai demorar uns 2, 3 meses, tá? Mas vamos lá. Pesquisa Focus, que a última que saiu segunda-feira passada, já há
mudança aí na visão dos economistas sobre o que vai ser esse ano. E eu acho que vai piorar, mas tudo bem. Dólar de 4,20 para final desse ano pulou para 4,35. Chegou a bater mais de 5 agora. Inflação em GPM e IPCA com viés de queda, porque o Brasil está parando, então não tem consumo. A Selic de 4,25 caiu para 3,75, foi o que foi feito agora essa semana. E o PIB de 1,99 para 1,68. Vai para baixo, não tem como não ser, né? Agenda de indicadores econômicos dessa semana, da próxima semana, aliás, a gente tem uma bateria de dados de indústria, serviços, do mês de março, justamente o mês de março que foi muito ruim, então vai ser uma decepção, né? Vai ser uma decepção na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Na quinta-feira sai o PIB dos Estados Unidos, ainda de 2019, acho a última revisão, se imagina que vai ficar em crescimento de 2,1 ano passado. E na sexta-feira sai aqui o IBC-BR. O IBC-BR é aquele PIB, o pessoal olha como PIB mensal, vai ser do mês de janeiro, que também não deve agradar. O que a gente tem conversado com as pessoas? Alguns setores da economia vão ser muito afetados pela sua condição. A gente sabe que é pontual, por exemplo, turismo, aviação, eventos. A gente está vendo as ações da Gol, da Azul, da CVC, está me surfando, derretendo em bolsa, logicamente porque isso impacta de uma forma imediata. Mas todos os setores da economia serão afetados. Uns de uma forma mais expressiva, outros não. No curto prazo, os papéis que chamam a atenção são os papéis relacionados à saúde e varejo de alimentos, comércio de alimentos, né? Você vê Pão de Açúcar, Carrefour, Raia, Fleury, né? Hipermarket, são setores que estão muito relacionados a isso no curto prazo, mas não são papéis de beta alavancado. Então, assim, na defensiva, sim. Agora, outros setores como o varejo de rua, lojas Renner, enfim, incorporadoras, esses vão sofrer muito no curto prazo. Mas a gente reforça a mensagem da semana passada. Cuidado para não venderem ativos porque caiu 20%, 30%, 40%, porque se você vender agora, quando voltar o V ou o U, você não vai estar posicionado, você não vai conseguir capturar. Então, a melhor coisa que se faz num momento de crise como esse, o investidor de mercado de ações e de fundo imobiliário, é não fazer nada. Segura a posição e espera porque lá na frente tudo volta ao normal. Vamos para a próxima semana e vamos torcer para essa doença ser erradicada o mais rápido possível, porque ela vai dar trabalho para todo mundo. Um abraço a todos.